Saudações, pessoal! Tudo bem com vocês, turmas? Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é um prazer imenso estarmos iniciando esta matéria tão interessante, tão divertida, não é mesmo? E tão diferente, uma vez que a gente está acostumado com a educação física nas quadras. Como que será isso? A educação física na televisão? Será que é possível? Vocês vão ver que é muito possível sim. Basta me acompanhar. Olha só aqui o que eu trago para vocês na aula de hoje. Aula 1, objeto de conhecimento. Funções sociais dos movimentos e das práticas corporais da cultura da juventude amazonense. Conhecimentos fisiológicos, anatômicos, biomecânicos, artísticos e culturais. Detalhamento: o corpo e seu repertório cultural, social e histórico. Então, gente, venham comigo, venham descobrir um pouco mais como é que a educação física consegue ser na televisão. Vamos lá! Muito bem, gente, então vamos iniciar o módulo de Educação Física falando sobre um objeto de conhecimento já lacrando, bastante polêmico. Senhoras e senhores, eu lhes apresento a região glútea. Esta estrutura corporal popularmente conhecida como bunda, bumbum, nádegas, poupança, traseiro, etc. Vários outros termos aí, não é mesmo? Um pedaço do nosso corpo tão importante, mas também tão rodeado de tabu, preconceito e objetificação. Então eu convido vocês a estudarem todos os aspectos em torno destes pares e desconstruir a ideia dos glúteos como a região menos digna do nosso corpo. Então, para iniciar esse nosso estudo tão específico, eu trago para vocês uma breve história. Olha só, o papel das nádegas na evolução humana é um tema fascinante e muitas vezes subestimado. Enquanto muitos animais têm nádegas relativamente pequenas e discretas, a anatomia humana apresenta nádegas proeminentes e musculosas, desempenhando várias funções importantes ao longo da história da nossa espécie. É isso mesmo, gente. As nádegas, elas tiveram um papel muito importante na nossa evolução. Como que foi esse papel? Uma vez que o ser humano, os primeiros hominídeos, os primeiros nossos ancestrais, lá na época pré-histórica, começaram a sair das árvores e começar a caminhar nas savanas, pelo chão, precisaram ir se adaptando de acordo com a evolução, mudando, reorganizando a sua estrutura corporal para aquele novo formato de um ser que andava sobre as duas patas, um ser bípede. E uma vez que há essa reestruturação do corpo, a coluna, nossa coluna começou a modificar toda a estrutura dela para poder se erguer o nosso corpo. Então também houve toda uma modificação na nossa musculatura por todo o nosso corpo. E o glúteo foi uma dessas grandes modificações. Ele precisou ser alterado, ele precisou ficar mais forte, com isso também mais proeminente, mais volumoso, para poder realizar diversos movimentos característicos da nossa espécie, ajudando, auxiliando principalmente nos movimentos de deambulação, ou seja, marcha, caminhar, corrida, movimentos também de agachar e levantar. Então, vários movimentos são realizados graças à modificação evolutiva que houve nessa musculatura do nosso corpo. Então, eles tiveram um papel muito importante, não só nessa questão de possibilitar o nosso movimento, como em vários outros,
como esse que eu vou mostrar para vocês aqui nessa animação. Observem aí. Aproximadamente 7 milhões de anos, os antepassados humanos começaram a se estabelecer em savanas cada vez mais áridas. Com a diminuição das árvores para se pendurar e o aumento da presença de presas e predadores no chão seco, a evolução começou a modelar sua anatomia em resposta à necessidade de sobrevivência. Ao analisar fósseis do Museu de História Natural de Harvard, cientistas descobriram que o Homo erectus já apresentava características anatômicas ideais para a corrida. Dedos dos pés mais curtos, que permitiam flexão ao impulsionar para frente, pés arqueados e tendões de Aquiles longos, atuando como molas e amortecedores, joelhos adaptados para suportar o impacto das passadas em alta velocidade. Além disso, o Homo erectus foi a primeira espécie de nosso gênero a possuir nádegas proeminentes, conferindo-lhes a capacidade de correr longas distâncias, mudar de direção rapidamente com estabilidade e menor esforço. Dessa forma, durante a caça, quando os animais se cansavam, nossos ancestrais conseguiam alcançá-los para capturá-los ou chegar rapidamente aos restos de um animal maior abatido por outros predadores. Isso resultava em mais comida, mais nutrientes e, consequentemente, um maior desenvolvimento do cérebro. Não é surpreendente, portanto, que o Homo erectus, além de ser o primeiro de nossos ancestrais a possuir habilidades de corrida de longa distância, graças ao equilíbrio proporcionado por seus glúteos, também tenha sido o primeiro a ter um cérebro grande, equivalente a 70% do nosso tamanho atual. Muito bem, então vocês viram só que interessante. Ao longo da evolução, nosso corpo sofreu várias modificações e o glúteo, a bunda, foi essencial para isso, porque ela possibilitou ao ser humano que ele realizasse caminhadas mais longas e, consequentemente, alcançasse suas presas para poder se alimentar e também para atingir outras localidades onde ele pudesse se estabelecer. Imagine que em determinado ponto, onde ele estava com a sua tribo, a sua comunidade ali vivendo, e de repente começou a ter uma seca muito grande, eles precisaram se locomover para outra região, onde tivesse mais abundância de alimentos, de água. Então, para isso era necessário fazer uma longa viagem caminhando, Então, consequentemente, os glúteos, a bunda, teve esse papel muito importante durante esse processo evolutivo. Mas existem outros fatores também. Quais são? Olha só, a gordura armazenada na região glútea também teve um papel fundamental na evolução humana, uma vez que em tempos de escassez de alimentos, as mulheres lactantes precisavam contar com o que havia de gordura no corpo para alimentar seus bebês. Então aqui a gente explica também por que as mulheres costumam, quando elas engordam, quando elas aumentam de peso, elas concentram mais gordura nessa região do quadril, principalmente também na região glútea. É justamente por conta desse processo evolutivo. Então imagine que naquela época, na pré-história, era muito mais difícil, muito mais escasso os recursos, era necessário então passar muito mais tempo sem alimentos, até que você conseguisse caçar, coletar. Então as mulheres que estavam amamentando precisavam ter uma fonte, um armazenamento de gordura, que é a matéria-prima para a fabricação do leite. Então, consequentemente, a natureza cooperou para que houvesse ali um lugar apropriado para o depósito dessa gordura, que não fosse somente na região da barriga, mas também na região do quadril, coxas e glúteos também, certo? Então, teve um papel fundamental também a nossa região glútea por conta disso, um local para armazenamento de gordura,
onde ali possa ser utilizado no caso das mulheres lactantes, né, para a fabricação de leite. Outra coisa é uma forma também de proteção, uma vez que quando a gente adquire a posição de sentados, a gente precisa de um amortecimento maior, não é mesmo? Então ali, com aquela camada de gordura por cima do músculo, há um acolchoamento que nos faz, então, diminuir o impacto sobre a nossa região lombar quando a gente senta, certo? Então, isso promove um conforto muito maior e também uma proteção para a região tão importante que é da nossa coluna lombar, ok? Então, vejam como que é importante todos esses fatores. Quando a gente está falando da região glútea, quando a gente está falando do bumbum, não é somente da parte muscular, mas tudo que está envolvido ali também. Os ossos que estão, que fazem parte dessa região, né, da nossa região do quadril, do sacro, que é a parte final da nossa coluna lombar. Existe a parte também do tecido epitélico, da pele, do tecido gorduroso. Então, tudo isso faz parte dessa região chamada de bumbum. Então, agora, eu vou aqui sugerir para vocês um QR Code, onde vocês, se tiverem aí acesso à internet, vocês podem acessar por meio desse QR Code e ver um vídeo do canal do YouTube Nerdologia, onde eles fizeram também um vídeo muito dedicado e específico sobre a bunda, sobre os glúteos, e eles explicam com mais animações, mais ilustrações, essa importância evolutiva que o bumbum teve para a história humana. Tá bom, gente? Então é isso. Aqui nós tivemos essa visão, esse resgate histórico e evolutivo do papel das nádegas na nossa vida, transformando assim a importância dele para nós. Aí já tivemos uma breve visão sobre a importância dele. Mas agora a gente vai passar para outros aspectos onde a gente possa estudar mais sobre essa estrutura. Vamos ver o aspecto anatômico e cinesiológico das nádegas. As nádegas são compostas principalmente por tecido adiposo e por um conjunto de 3 músculos chamados de glúteos. O glúteo máximo é o maior e mais superficial deles, sendo responsável pela extensão do quadril e pela rotação lateral da coxa. O glúteo médio e o glúteo mínimo, por sua vez, são responsáveis pela abdução e rotação interna da coxa. Olha só aí, vamos olhar direitinho essa parte aí da cartela, e eu vou pedir para vocês, se tiverem com caderno, né, anotem direitinho aí essa parte que eu vou falar aqui para vocês. Olha só, o glúteo máximo é responsável pela extensão do quadril e pela rotação lateral da coxa. Já o médio e o mínimo são responsáveis pela abdução, tá? Pela abdução e rotação interna da coxa. Vamos lá, vamos ver o que significa esses movimentos que foram colocados aí nessa cartela para vocês. Vamos primeiro ver quais são esses músculos aí chamados de glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Vamos transformar aqui o nosso boneco num conjunto de músculos. Vamos virar ele e nós vamos ver logo aqui na parte posterior, quando a gente se refere à parte da costa da gente, a gente se refere anatomicamente falando de região posterior. E aí na região posterior e inferior, né, ou seja, está ali abaixo da linha da cintura, então também é chamado de posterior inferior, nós vamos enxergar o músculo dos glúteos. Né? Então essa porção maior que vocês podem observar bem definida aqui, ó, ela é bem definida, é o glúteo máximo. Tá? Então o glúteo máximo ele tem esse nome porque ele é o maior de todos.
E ali escondidinho, olha só, nós vamos ter as duas porções, o glúteo médio bem aqui no meio e o glúteo mínimo localizado um pouco abaixo dessa região do glúteo máximo. Tá? Todos eles compõem, né, dois pares ali de músculos e eles vão ser responsáveis pelo quê? Observem só a linha, né, a direção das estrias dos músculos, para onde eles vão. Elas nos dão dicas dos movimentos que eles realizam. Por quê? Porque quando o músculo contrai, ele contrai numa única direção. E é a direção dessas fibras. Então, olha só a fibra, como é que ela está? Ela está numa direção meio diagonal ali, né? Meio oblíqua. É diferente da direção do glúteo mínimo, que está ali mais acima, olha só. A direção dele já é diferente, não é mesmo? Então, gente, quando o músculo dos glúteos contrai, eles estão realizando movimento de quê? De extensão do quadril. Toda vez que eu empurro minha perna para trás, eu estou realizando extensão do quadril. É por isso que quando a gente faz assim, experimentem aí vocês também. Levanta aí todo mundo, levanta todo mundo e faz, pode se apoiar aí na cadeira, na mesa. Faz assim junto comigo aqui assim, ó. Estica a perna para trás. Você vai sentir logo o seu bumbum contraindo. Tá durinho, ó. Talvez alguns não sintam, né? Tudo bem, é sinal de que vocês tenham que treinar mais aí em agachamento, fazer extensão de quadril, aí você vai sentir o seu bumbum mais durinho aí. Mas aí, ó, mesmo assim, dá uma apertadinha, você vai sentir lá. Ó, estica a sua perna um pouquinho lá para trás. Aí você vai sentir o glúteo máximo contraindo. Ele realiza esse movimento. Então, toda vez que você faz um movimento dessa forma, você está realizando a contração do glúteo máximo. Quais outros movimentos a gente também faz extensão do quadril? Quando vocês estavam aí sentados na cadeira, estava vendo o quê? Uma flexão do quadril, não é mesmo? O quadril estava aqui, ó, flexionado. Aí, quando eu mandei vocês se levantarem, vocês fizeram o quê? Uma extensão do quadril. E aí, para levantar, tem gente que, logicamente, por fraqueza do glúteo e da região da coxa, vai fazer o quê? Vai se apoiar aqui no braço da carteira, ou então quem tem mesa vai se apoiar, vai usar força no braço para se levantar, não é mesmo, gente? Olha só, vamos trabalhar aí esses membros inferiores, hein? Então, quem está aí com a sua região inferior toda bem trabalhada, legal. Quando levantou, fez extensão do quadril e contraiu os glúteos, o glúteo máximo. Então, esses são movimentos que trabalham o glúteo máximo. Por isso que agachamento, tá? Quando você faz agachamento, basta ficar com os joelhos na direção dos ombros, um pouco abertos. Quando você realiza agachamento, você está trabalhando a contração desses músculos. Então, também, quando você faz movimentos aqui, sabe aquele do coice, né? Que a pessoa coloca uma caneleira aqui na parte dos pés aqui, né? Aquele pezinho e você fica chutando toda vez. Você está trabalhando também glúteo máximo, tá bom, gente? Outra forma também de trabalhar o glúteo máximo, que faz parte também do movimento dele, é justamente esse movimento aqui, ó. Esse movimento e também esse movimento aqui, ó. Esse movimento de rotação externa, tá bom? Então, esses movimentos também vão trabalhar bastante a musculatura do glúteo máximo. E o glúteo mínimo vai auxiliar também nesses movimentos. Toda vez que você levanta a perna aqui, ó, e faz esse movimento para fora, você vai estar trabalhando o glúteo médio e o glúteo mínimo, tá bom? Quem vai aí na academia costuma ver aqueles aparelhos lá de abdução, né? Que tem assim um suporte aqui na parte de fora da perna, você senta e aí você tem que empurrar para fora aqueles dois aparelhos, né? Usando uma máquina. Então, quando você utiliza esse tipo de aparelho, você também está trabalhando
o glúteo médio e o glúteo mínimo. Mas, olha, não vai estar trabalhando o glúteo máximo, que é a parte mais volumosa. Então, se você quer ficar com o bumbum mais proeminente, digamos assim, né, mais fortalecido, tem que trabalhar também o glúteo máximo. E você consegue mais por meio dos agachamentos. Muito bem, então agora que a gente já viu essa parte anatômica, né, isso daqui, ó, essa parte quando a gente fala assim de estrutura, isso daí é anatomia. Cinesiologia diz respeito sobre o funcionamento e a dinâmica dos músculos, tá? Então a gente viu a parte anatômica, cinesiológica. Agora vamos falar sobre as funções das nádegas. Bom, ela tem função de suporte e sustentação do corpo quando estamos sentados, postura e estabilidade durante a caminhada e a corrida, proteção dos órgãos internos da região pélvica, como o cólon, o reto e o cóccix, amortece impactos e distribui o peso do corpo de maneira adequada. Então, gente, não é somente questão visual, né? A natureza não criou os nossos glúteos para ficar sendo vistos. Não foi somente isso. Na verdade, ele tem um papel muito grande. Ele promove a estabilização do nosso quadril, promove a estabilização do nosso corpo. É só ver uma pessoa com um glúteo bem fraco, ela não consegue ficar com uma postura muito boa, certo? Ela precisa melhorar mais para poder também auxiliar os músculos da costa que estão ali trabalhando também para manter uma boa postura. Então, auxilia durante a caminhada, durante uma corrida, auxilia durante o movimento de subir e descer, né, de sentar e levantar ou de agachar. Existem uma diversidade de movimentos que ele auxilia muito. Fora isso, é uma estrutura que também é capaz de armazenar gordura. Ah, isso é bom sim, gente. Não vão dizer, meu Deus do céu, não quero ficar com gordura. É necessário você ter sim um pouco de gordura no seu corpo, porque é por meio dessas gorduras que é fabricado os hormônios do seu corpo, é fabricado vários tipos de substâncias que regulam o seu corpo, certo? Então a gordura ela não é ruim totalmente. É necessário ter um equilíbrio, tá? É necessário que ela tenha uma quantidade ideal no seu corpo que ela não extrapole disso, tá? E também ela tem a função de proteção. Essa região aqui posterior do nosso corpo é onde tem o ânus, o reto, né? Que são estruturas do nosso intestino, estrutura do nosso sistema digestivo muito importantes e que precisa ter cuidado, né, para não machucar, para não haver impacto. Então, ela protege aquela região, protege o cóccix também, que é a pontinha da nossa coluna vertebral, é a última vértebrazinha ali onde está localizado um dos últimos fiozinhos da nossa medula espinhal e que, consequentemente, também enervam alguma região ali muito importante do nosso corpo. Uma pessoa que fratura o cóccix, além de sentir muita dor durante caminhada, durante sentar, ela perde certas funções. Funções, por exemplo, de controlar o esfíncter anal, então ela não vai conseguir mais segurar o cocô, certamente vai defecar na calça. Então, existe uma infinidade de coisas ali, de inervações que é necessário proteger e o bumbum ele tem esse papel de proteção dessa região. Bom, falando aí de alguns problemas comuns na região das nádegas, é necessário que a gente mantenha uma certa higiene dessa região, mantenha um certo cuidado, que vai muito além de trabalhar com atividade física. É necessário que você se preocupe, tanto homens quanto mulheres, não somente as mulheres, tá bom? Vamos quebrar esse tabu aí também de machismo e vamos colocar aqui a importância, olhar todo mundo igualmente sobre a importância de você cuidar da higiene das nádegas, porque senão vão surgir diversos problemas como esses aqui, ó.
celulite, flacidez, estrias, foliculite. Então, gente, olha só, esses problemas aí, eles surgem nessa região, né? Também podem surgir em outras partes do nosso corpo. Então, assim como qualquer outra parte do corpo, as nádegas, elas podem apresentar problemas e condições que afetam a sua saúde e funcionalidade. Alguns dos problemas mais comuns são celulite, flacidez, estrias e foliculite. A celulite é uma condição caracterizada pelo acúmulo de gordura e toxinas nas células adiposas, resultando em uma aparência irregular e com aspecto de casca de laranja na pele das nádegas. A flacidez pode ser causada pelo enfraquecimento dos músculos glúteos, pela perda da elasticidade da pele ou pelo acúmulo de gordura na região. Isso pode ocorrer devido ao envelhecimento, sedentarismo, gravidez ou perda de peso abrupta. As estrias são cicatrizes que se formam na pele quando há um estiramento excessivo das fibras elásticas. Elas podem surgir nas nádegas devido ao ganho de peso rápido, crescimento durante a adolescência ou gravidez. Já a foliculite é uma inflamação dos folículos pilosos que pode ocorrer nas nádegas devido ao atrito com roupas apertadas, depilação inadequada ou falta de higiene. Para manter as nádegas saudáveis e esteticamente agradáveis, é importante adotar alguns cuidados e tratamentos específicos. Alguns deles incluem uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e pobre em gorduras saturadas. Pode contribuir para a saúde das nádegas, assim como de todo o corpo. Então, a prática regular de exercícios físicos, como agachamentos, lunges, corrida, ela pode fortalecer os músculos glúteos e melhorar a aparência das nádegas. Manter a pele das nádegas hidratada é fundamental para prevenir o ressecamento, a descamação e o surgimento de estrias. Em casos em que há necessidade de tratamento estético mais específicos, é possível recorrer a procedimentos como a radiofrequência, a criolipólise e a aplicação de substâncias para estimular a produção de colágeno. Então, esses são alguns cuidados que a gente deve tomar, claro, dentro das possibilidades, para manter a higiene e o cuidado com as nádegas. Agora, falando de exercício, como que a gente pode fortalecer os glúteos? Então, os músculos da região glútea interagem principalmente com os movimentos de extensão, abdução e abdução horizontal, onde os glúteos médios e mínimo têm maior participação na abdução, enquanto os glúteos máximo têm maior participação na extensão e abdução horizontal. Aquilo que eu demonstrei para vocês, toda vez que vocês trazem a perna para trás, toda vez que vocês esticam a perna, vocês estão trabalhando os glúteos dessa maneira. Mas também quando você faz o movimento de abrir as pernas com a coxa na região horizontal, você está ali também trabalhando esses músculos. Mas para vocês entenderem melhor, de uma forma mais simplificada, eu vou mostrar aqui para vocês, através da professora Jucimara, alguns exercícios que vocês podem estar fazendo em casa para trabalhar a região glútea. Acompanhem aí. Muito
Muito bem, gente. Então aqui a gente falou sobre a importância das nádegas, o fator histórico, evolutivo, anatômico, e agora vamos ver o fator sociológico, como que a sociedade olha para essa questão das nádegas. Então, qual o sentido que a bunda tem dentro da cultura ocidental capitalista? Então, hoje em dia, na nossa sociedade, ela sofre muita objetificação e sexualização, principalmente quando relacionado ao sexo feminino. Ela sofre também expressão, ela demonstra também, ela tem um sentido de expressão de identidade e empoderamento. Como isso? Como que ela pode expressar uma identidade e empoderamento? Através das danças. A gente vê danças culturais, danças folclóricas, que trabalham muito essa questão do rebolado, né? E ela marca essa questão da beleza cultural, né? Do uso da sensualidade dentro do fator cultural e artístico. E também ela serve como uma forma de controle e regulação, né? Uma vez que ela pode demonstrar também ali uma forma de você controlar as massas e também a população por meio dos tabus, né, de outras formas de ideologias. Então, gente, eu trago para vocês refletirem bastante sobre essa questão do sentido social das nádegas através do rap Nádegas a Declarar, do rapper Gabriel o Pensador. E ao escutar, né, vocês podem usar o QR Code aí para acessar a música, e aí ao ouvi-la vocês tentem refletir o seguinte: o que o autor quis dizer com o termo bundalização? Qual a crítica exposta nas letras do rap? Então é necessário que a gente faça esse esforço crítico para poder perceber que as nádegas, elas têm um papel muito importante, mas elas têm um lado de objetificação da nossa sociedade que a gente precisa controlar, a gente precisa modificar, né, e ver tal qual como elas são realmente, algo muito importante do nosso corpo. Então aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham aí feito um bom aproveitamento e até a próxima.